para entendermos os valores da Primeira e da Segunda República moçambicanas, ou daquele processo que vai de 71 até 90 e de 90 até os nossos dias, nós temos que situar a busca libertária moçambicana como luta de liberdade pela autodeterminação política. Mas esta nossa luta não pode ser dissociada às lutas precedentes de outras africanidades. Primeiro, uma vez mais, como a emancipação da escravatura. Segundo, como as diferentes integrações sociais. E mais tarde, para aquilo que continua sendo a nossa luta hoje, pelo desenvolvimento político, econômico e social. Para nós, liberdade, a partir da década de 50 e 60, se conjugava com a independência. Mas o que se pretendia com a independência era a liberdade dos povos que habitavam o espaço geopolítico que hoje se chama Moçambique. Então, o primeiro valor, eu vou chamar assim, pré-Primeira República, antes da Primeira República. Se chamamos Primeira República a proclamação da independência de 75, há todo um processo que precede esta data de 75. E o valor que vai nortear a guerra ou a luta que vai ser feita é a busca da liberdade, e esta liberdade tem um nome, chama-se independência. No discurso de Eduardo Mondlane, ele diz: moçambicanos, operários e camponeses, etc. E diz que a Frelimo proclama hoje a insurreição geral armada do povo moçambicano. Samora Machel retoma em 75 o mesmo discurso, só que termina dizendo a proclamação da independência total e completa de Moçambique. Quer dizer que o primeiro valor da moçambicanidade é ligado à busca da liberdade, e esta liberdade configura-se como a independência. Só que para chegar a esta liberdade, para chegar a esta independência, com um Moçambique fragmentado, antropologicamente diversificado, constituído por grupos étnicos, linguísticos e raciais diferentes, era preciso um outro valor, um outro acréscimo que sustentasse esta busca libertária. E eu chamo isso a questão da unidade. Não era possível chegar ao primeiro valor, o valor de liberdade e independência, se fôssemos fragmentados. Então começa o processo da criação de um segundo grande valor da moçambicanidade, que é a criação de uma solidariedade forte para um objetivo comum a conquistar entre todos aqueles que se pensam moçambicanos, independentemente do lugar de origem, independentemente da língua que falam, da religião que praticam ou da raça que têm. E como o nosso processo, contrariamente aos processos da África francófona e da África anglófona, teve que ser militar, há aqui valores que têm que ser acrescentados já no processo de luta. Contar com as próprias forças, a questão do trabalho, a questão do estudo, os valores da abnegação, e há um valor curiosamente muito moçambicano, sobre o qual vou voltar, que é a vigilância. Depois da independência nós tínhamos a linha de ordem, que era a unidade, trabalho e era a vigilância. Então nós temos valores. Eu quero repetir, o valor principal é a questão da liberdade como independência, mas não era possível chegar à liberdade e independência se nós não fôssemos unidos. Se nós não pudéssemos contar com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio sacrifício, e não fôssemos vigilantes contra todas as atitudes desviantes que pudessem levar ao bom termo a luta pela liberdade e pela independência. Quando nós chegamos em 1975 à proclamação da República Popular de Moçambique, alguns valores pré-moçambicanos ou proto-moçambicanos foram convocados para a Primeira República. E o primeiro destes valores foi de novo a questão da unidade.
Mas dizer unidade não significaria nada se tal unidade não se traduzisse em elementos e efeitos práticos. A unidade tinha que significar, para ser curto, vou dizer que tinha que se traduzir sobre um conceito que eu vou chamar justiça social. Eu vou querer dizer o seguinte: se para além da unidade que norteia a nossa unidade com todo o processo de luta das africanidades, norteou nossa busca desde o processo da escravatura até as independências africanas e moçambicanas, se a questão da unidade nacional foi fundamental para todo o processo de luta, eu vou querer pensar, para traduzir de maneira breve, que o valor moçambicano fundamental da Primeira República, eu vou reduzi-lo à questão da justiça social. O que nós combatíamos contra o colonialismo era a injustiça que ele representava. E o antídoto para tornar prática a nossa independência era criar uma sociedade justa. O que era uma sociedade justa? Era uma sociedade em que todos tivessem acesso aos mesmos direitos, aos mesmos bens e aos mesmos benefícios. Escola igual e gratuita para todos. Saúde igual e gratuita para todos. Habitação acessível para todos os moçambicanos. Moçambique era muito pobre. Era tão pobre ou era como é hoje. Então inventaram-se as cooperativas de consumo. Se havia 50 quilos de carne, era preciso que aqueles 50 quilos de carne fossem divididos por todos. Para que aquela criança que estava em Chiqualaquala ou estava no norte de Cabo Delgado tivesse, teoricamente, a possibilidade de ter o mesmo bem que tinha quem vivia na São Machilde ou na Pula Nascimento. Houve um esforço contínuo de meter a justiça, a redistribuição do pouco que tínhamos, as possibilidades de acesso aos bens que o país produzia para todas as pessoas. Eu quero dizer que se há um valor forte na Primeira República Moçambicana, e isso é tanto mais forte para mim quanto este valor veio a faltar na Segunda República. O que a Primeira República teve de forte e que desapareceu completamente na Segunda República é o valor justiça social. Numa conversa com alguém, que não vou citar o nome, me dizia o seguinte: a Primeira República Moçambicana tinha dois valores. A integridade, de um lado, ligada à justiça social, e do outro lado, uma espécie de autoritarismo. A Segunda República Moçambicana mantém um certo autoritarismo e faz desaparecer a justiça social. A Primeira República pautou essencialmente pelo valor extremamente positivo da justiça. As situações históricas, as guerras com a Rodésia, os conflitos do Apartheid, o conflito da Guerra Fria, os dissensos internos, os restícios de tribalismo ainda existentes, fizeram com que outro dos valores fundamentais da nossa moçambicanidade não tivesse grande expressão. As liberdades de opinião, as liberdades políticas ou até as liberdades de empreender. O que podemos chamar de liberdades económicas. Em 1990, fomos a Roma e decretamos que a Primeira República tinha terminado. Era tempo de enverdarmos por uma outra direção, por um outro caminho. Decidimos que se a Primeira República era libertária, se aquilo que empurrou-nos na Primeira República a constituirmos Moçambique, como foi feito, era a busca da liberdade, o fator guerra, o fator distribuição, levou-nos a pensar que o único caminho para chegarmos à paz era abrir o espaço político à participação do maior número de atores, o que nós chamamos de democracia.
não simplesmente democracia política, mas também um incremento de maiores liberdades em termos económicos e de participação social. É assim que nasceram partidos políticos, nasceram organizações não governamentais, nasceram universidades privadas, meios de comunicação chamados independentes. Quer dizer que se a Primeira República tinha pecado pela falta de liberdade, a Segunda República tenta corrigir a falta de liberdades, abrindo espaço de participação, quer político, quer econômico, quer social, a um número sempre maior de atores. Só que, se é verdade que a liberdade é um grande valor, se é verdade que a democracia e o debate de ideias é um grande valor, eles só podem ser quando existe aquilo que eu vou chamar de tolerância. Quando existe o reconhecimento da diferença e a busca constante do consenso. Em primeiro lugar, a ideia da democracia não foi necessariamente acompanhada nem por uma maior tolerância política, nem por uma real busca do consenso. Por detrás do pluripartidarismo se escondiam resquícios que nós transportamos conosco desde o tempo da Guerra de Libertação até, sobretudo, aquilo que está na origem e nos posicionamentos da Guerra de 16 anos. E isto acabou falsificando o espaço do nosso debate democrático e continua a fazê-lo ainda hoje. As acusações recíprocas dos principais protagonistas têm muitas vezes a ver com a nossa história do passado e não tanto com aquilo que nós buscamos. O segundo elemento forte, um segundo elemento para mim determinante, é que se a gente olha para a estrada que vai para Marraquém, fizeram aquela circular de Maputo, a gente vê que tem muitas rotundas. É que nós estávamos numa rotunda e estava escrito num lugar democracia, mas como estava muito perto de uma outra rotunda, de uma outra curva, onde estava escrito dolarcracia, nós confundimos os dois. Em vez de virarmos para a democracia, viramos para a dolarcracia. Quer dizer, ao dinheiro, ao individualismo. Eu colhi a última parte do discurso do Oscar Monteiro, que dizia a ideia de que o espaço moçambicano, no seu aspecto físico, material, mas também imaterial, pertence a todos. Então as veleidades individuais começaram a prevalecer sobre os interesses da comunidade. Vocês sabem que a palavra comunidade vem do latim comunia. Comunia quer dizer bens partilhados. Quando nós não partilhamos bens, materiais e imateriais, nós nunca somos comunidade. Só há comunidade quando nós partilhamos o que nós somos e o que nós temos. Então a Segunda República, que tinha um valor extremamente forte, que tentou corrigir um dos erros da Primeira República, que são as liberdades políticas, económicas e sociais, desviando da democracia para a dolarcracia, falhou na justiça social. Aquela justiça social que foi um elemento extremamente forte da Primeira República foi negligenciado, está sendo negligenciado, omitido na dinâmica da Segunda República. O que eu trago aqui, o que me levou a aceitar este convite, era dizer-vos que a nossa busca pré-Primeira República era uma busca libertária. Os valores que nortearam a Primeira República foram fortemente de busca de justiça social. E incongruências históricas levaram que falhássemos num dos elementos também fundamentais, que era a liberdade que nós buscávamos. Democrática, de participação, de livre criação de instituições, de partidos, de jornais e até mesmo liberdade económica. Enverdamos pela Segunda República, com um valor forte
democracia, que pressupõe abertura, tolerância, para chegarmos a um valor fundamental, que era a paz. Senhores, estamos a falhar. E estamos a falhar porque, em nome da liberdade, negligenciamos a justiça. Então, o que vamos propor é que ocorra que nós pensemos num terceiro caminho. E este terceiro caminho tem que recuperar todos aqueles valores que na Primeira República foram fortes e nós deitamos fora, e tem que recuperar todos os valores bons da Segunda República, para que essa Terceira República seja a expressão e um equacionamento e uma síntese entre os valores vividos e praticados no espaço moçambicano nesses últimos 50 anos. O que tivemos de bom na Primeira República foi a forte acentuação sobre a dinâmica da justiça. O que tivemos de bom na Segunda República foi grande acentuação do discurso das liberdades. Eu vou terminar lendo o que eu escrevi com um colega no panfleto sobre a Terceira Via, que era: nem busca da justiça sem liberdades, nem liberdades contra a justiça. Obrigado.